Você que está também nos assistindo, que não é da segunda igreja, seja bem-vindo. É uma alegria poder estar com você aqui nessa noite, você compartilhando desse culto virtual também, né? E a gente pode cultuar a Deus onde quer que estejamos, né? Deus não está restrito a um templo, Deus está em nossos corações e a Ele devemos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso irmão Adriano, diácono Adriano. Que Deus continue abençoando sua vida, lhe dando cada vez mais ousadia e alegria no coração, viu? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 2. Nós iremos ler apenas um versículo, versículo de número 21. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Se você está sem Bíblia aí, eu vou esperar você pegar a sua Bíblia lá na estante, abrir a Bíblia e deixar ela aberta aqui nos primeiros dois capítulos aqui de 1 Samuel. Hoje nós meditaremos, refletiremos aqui sobre o poder de Deus diante dos nossos impossíveis. Talvez você esteja como Ana, diante de um impossível, e Deus aqui tem algo a nos falar, tem uma mensagem, uma boa notícia a nos dar através desse texto que nós iremos meditar. Eu vou ler apenas o versículo 21, 2:21, mas nós iremos meditar nos dois primeiros capítulos. Então você vai deixar a sua Bíblia aberta aí e você vai ouvir a voz de Deus à medida que nós formos aqui lendo, explicando e entendendo o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, 21. Isso aí, muito bem. Agora vamos ler, né? Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a minha também aqui, para que a gente possa juntos ouvir a voz do nosso Deus. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença. Reconhecemos a nossa debilidade, nossa fraqueza, a indisposição que muitas vezes há na nossa mente, Deus, para entender, refletir e buscar o entendimento da Tua palavra. Eu te peço nesse momento, ajuda a Tua igreja. Pai, seja com os meus irmãos que estão participando, Deus, desse culto nessa noite, que eles possam ouvir a Tua voz na Tua palavra, que ao folhear a sua Bíblia, eles possam, Deus, ali olhar e entender e compreender o que o Senhor está falando. Dá-me da Tua sabedoria, da Tua graça, para que eu possa expor aqui essa mensagem de forma muito clara, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Assim eu te peço, assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. O tema da nossa mensagem é o poder de Deus diante dos nossos impossíveis, né? O que são os nossos impossíveis diante do Deus tão poderoso que nós temos, que você tem? Você já deve ter se deparado aqui nessa vida com alguma situação impossível, com alguma situação que você olha para ela e diz não tem como resolver, ninguém pode resolver, nem muito menos você. E nesses momentos a gente fica com o coração conturbado e preocupado, né? Nós estamos cercados de circunstâncias assim. Nós olhamos uma catástrofe que acontece, o desemprego que chega, vemos também corações endurecidos à nossa volta, que permanecem na falha e no erro, e nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu me refiro a você, às suas forças e às minhas forças. Nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus é Deus poderoso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, nós precisamos lembrar que temos o Deus do impossível diante disso que temos contemplado, diante dessas situações que nós não vemos uma solução. E às vezes olhamos para a conta do banco e achamos que a conta do banco vai resolver, mas todo o dinheiro do mundo não é capaz de resolver aquilo que não tem solução, aquilo que é impossível aos homens. E talvez você esteja enfrentando exatamente essa circunstância. Irmãos, nosso Deus é o Senhor da história e faz tudo aquilo que Ele determinou, assim como Ele quis, assim como Ele decretou na eternidade, assim Ele vai fazer aqui na história. Agindo Deus, quem pode impedir?
Quais serão os muros que deterão a ação do nosso Deus? Quando Deus ele quer realizar, Ele faz, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Porque Deus conhece o nosso corpo por dentro, cada célula que existe no nosso corpo, Ele conhece. E aí, quando nós refletimos nesse Deus que temos, eu lembro das palavras do anjo a Maria, quando ele chegou ali para anunciar que Maria seria a bem-aventurada, que receberia o Redentor, o Salvador em seu ventre. E aquela mulher, juntamente com Isabel, ficaram surpresas diante daquilo que estaria para acontecer. E o anjo disse o seguinte: porque para Deus não há nada impossível. Irmão, lembre-se disso, o seu Deus e o nosso Deus, para Ele nada é impossível. Nem mesmo a nossa condição de pecado, que nos afasta dele, nem mesmo o pecado que existe dentro de nós foi impossível de afastar de nós o amor de Deus, porque o Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, porque o que Ele quer realizar, aquilo que Ele quer fazer, nada nem ninguém pode impedir. E nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre a graça de Deus na vida de uma personagem muito conhecida sua, de uma personagem que todos nós, um dia, é possível, já ouvimos uma mensagem acerca dela, que é a Ana, a mãe de Samuel. Irmãos, observando a vida da Ana aqui, nós temos muito que aprender. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 1 e 2 de 1 Samuel, e nós iremos conhecer um pouco mais de quem era Ana, quem era essa mulher tão conhecida pela sua oração e pelo seu derramar diante do Senhor. Ana, o nome Ana significa graça ou cheia de graça. É interessante quando nós olhamos e observamos a vida de Ana, porque a vida de Ana vai nos mostrar exatamente isso. Uma mulher que recebeu da parte de Deus graça, favor. E detalhe, diante de uma situação que lhe era impossível. É interessante notar que os personagens bíblicos, normalmente a história deles tem uma relação com o nome deles. E Ana, como o nome diz, graça ou cheia de graça, significa exatamente um pouco dessa história dela, um pouco dessa mulher que necessitava tanto do Senhor de uma graça, e orou ao Senhor para que Deus realizasse sobre a vida dela o impossível. Ana era casada com Eucana. Eucana era um morador lá da tribo de Efraim, né? Ele morava numa região chamada Ramataim Zorfim, região que era parte da tribo de Efraim. Ana convivia com Eucana. Ana habitava no mesmo lar, comia na mesma mesa, se relacionava com Eucana como esposa. Porém, Eucana tinha uma outra mulher, e essa mulher chamava-se Penina. Penina também habitava na mesma casa que Ana e na mesma casa que Eucana. Irmãos, o casamento de Eucana nos mostra algo que é uma lição para nós, de que a bigamia não daria certo, que a bigamia não dá certo. Porque a história de Ana e Penina, irmãos, nos mostra que Penina era privilegiada, porque podia ter filhos, porém Ana não podia. E isso muitas vezes foi passado na cara de Ana, de maneira que Ana se entristecia, Ana ficava sem comer, Ana ficava deprimida, porque Penina, nos momentos e nos picos que ela tinha de raiva e de ira contra Ana, porque Eucana amava mais a Ana do que Penina, isso era passado, era lançado em rosto, e isso entristecia muito a Ana. Veja o que diz o versículo de número 5 do capítulo 1, diz assim, o capítulo 1, versículo 5, diz, a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque Eucana, a amava mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Eucana amava a Ana. Penina podia gerar e gerava filhos para Eucana, Ana não podia fazer isso. E nos momentos em que Penina se sentia enciumada, ela ia lá e tocava exatamente na ferida. É interessante notar, porque quando você convive dentro do mesmo lar, você rapidamente conhece as fraquezas do outro.
Quando você começa a conviver 1 a 2 semanas, você começa a perceber onde o outro é fraco, o ponto fraco. Ana tinha um ponto fraco e Penina sabia muito bem. E todas as vezes que se sentia então enciumada e ameaçada por Ana, porque Eucana amava mais a Ana do que Penina, Penina ia lá e tocava na ferida. E colocava o dedo onde doía exatamente em Ana. O problema de Ana, irmãos, é que ela não podia dar filhos a Eucana, como diz aqui o versículo 5. E isso, irmãos, a esterilidade de Ana também fazia parte da providência de Deus. Porque essa história que nós estamos lendo aqui e expondo para você, ela só está sendo contada porque Ana não podia gerar um filho. Porque aquele que nasceria do ventre de Ana, Samuel, viria de uma mulher, irmãos, que receberia da parte de Deus uma grande graça. Uma graça diante do que é impossível, do que era impossível aos homens, que era gerar um filho. Irmãos, essa situação de Ana causava muita humilhação. Primeiramente porque Ana não podia cumprir o mandamento do Senhor, dado lá no Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, 28, diz assim a palavra do Senhor: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus diz a Adão e Eva, Deus dá a ordem a Adão e Eva que eles sejam fecundos, que eles se multipliquem. Ana não podia obedecer a Deus plenamente. Ana não podia viver essa bênção, a bênção da maternidade, porque Ana era estéril. Além disso, irmãos, a palavra do Senhor diz que a percepção do povo de Israel e do povo de Deus é que filho é herança do Senhor. Filho é recompensa, galardão do Senhor. Filho não é como hoje na modernidade se pensa, né? Que filho é um fardo, um peso. Não. Lá no Salmo 127, versículo 3, o texto diz que filhos são herança do Senhor, recompensa do Senhor. É Deus quem dá filhos. Porém, Ana não podia gerar filhos, irmãos. Ana era estéril. Além da sua esterilidade, e que a incapacitava de cumprir o mandamento do Senhor, ela tinha ao seu lado Penina. Penina que sempre que tinha a oportunidade, lançava em roxo e dizia: Ana, você não pode gerar um filho. Eu posso. Eu dei filhos a Eucana, você não pode. Isso angustiava o coração de Ana. Veja o que diz o versículo 6. Abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Não deixe passar despercebido de que essa situação está debaixo do governo de Deus. Aqui diz o texto que foi o Senhor a tinha deixado sem filho. Sabe por quê? Porque Deus cria situações, irmãos, porque Deus permite que situações aconteçam, em que nós nos vemos diante de desespero, diante de coisas que são extremamente impossíveis para nós, para que a glória seja dele, para que quando ele manifestar o poder dele, a gente olhe para ele e diga: Senhor, não foi eu que fiz, mas foi o Senhor quem fez. Essa história está debaixo da soberania do nosso Deus. Meus irmãos queridos, é interessante notar que Deus muitas vezes estabelece situações de humilhação para manifestar o seu poder. Essa é uma ação muito comum de Deus. Deus humilha, Deus quebra. Deus pega o vaso e quebra o vaso e depois faz um vaso novo. Deus faz muito isso, irmãos. Foi exatamente isso que Deus fez quando Ele nos mostrou o que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Ele mostrou os nossos pecados. Ele mostrou que merecíamos o castigo eterno, a condenação eterna. E Ele nos humilha na nossa condição para que nós possamos colocar toda a nossa confiança no que Ele fez por nós em Cristo Jesus. É típico do nosso Deus decretar e também permitir situações em que nosso coração fica humilhado, para que nós possamos ver mais nitidamente o poder dele e a glória dele na nossa vida. Ana, irmãos, vai até Deus humilhada. Ana, de tanto ouvir Penina, lançando em roxo aquilo que ela tinha, aquela sua ferida aberta ali, Ana vai então ao Senhor e se humilha ao Senhor. E pede a Deus graça, favor da parte de Deus. Irmãos, com a alma angustiada, ela se volta para Deus e pede a Deus um filho. E nesse seu pedido ela faz um voto ao Senhor. Veja o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim:
1, versículo 9 e 10 de 1 Samuel. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Esse foi o cerne da oração de Ana. Pedir o favor de Deus, pedir a graça de Deus sobre a vida dela, diante daquela situação, que Eucana nem ninguém poderia resolver. Uma situação impossível para Ana e impossível aos homens. Deus usa então o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli, antes de falar mais alguma coisa, é importante notar que no livro de 1 Samuel, o sacerdote Eli, juntamente com a sua família, que era uma família sacerdotal, irmãos, estavam corrompendo o sacerdócio. Eles não estavam exercendo o ministério como deveriam exercer. De maneira que quando Ana se volta para Deus e o sacerdote fala para ela, simplesmente Deus usa o sacerdote Eli e manifesta ali o poder, falando ao coração de Ana de que ela seria agraciada com um filho. No versículo 18 diz assim: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Quando o sacerdote viu ela orando, no primeiro momento até achava que ela era uma filha de Belial, uma mulher beberrona, uma mulher que estava embriagada ali no templo. Então Eli abençoa ela, mesmo na sua condição de pecado, mesmo na sua transgressão. Deus usa o sacerdócio de Eli para abençoar a vida de Ana. Meus irmãos e meus irmãos, hoje somos abençoados pelo sacerdócio, e o sacerdócio santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ana foi abençoada pelo sacerdócio de Eli. Ana ouviu ali pela boca de Eli, o sacerdote Eli, a bênção de Deus. Hoje nós ouvimos a bênção do Senhor pelas palavras de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o nosso sacerdote. Cristo é aquele que é o nosso mediador, aquele que está entre nós e Deus, que leva ao Senhor as nossas necessidades, que leva ao Senhor as situações que julgamos impossíveis e alcançamos então da parte de Deus graça, porque o nosso Deus, Ele se volta para o seu Filho e nos abençoa em Cristo Jesus. Irmãos, embora Eli e seus filhos estivessem corrompidos, o sacerdócio, ainda naquela época, era o meio pelo qual Deus abençoava seu povo. Irmão, Jesus está diante de Deus, levando as nossas necessidades, porque Ele é o nosso sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Foi Ele quem ofereceu o sacrifício que nos trouxe a graça, a bênção da salvação. A graça de Deus chegou até Ana, irmãos. Ela ficou grávida depois daqueles dias lá em Siló. Veja o que diz o versículo 20, diz assim, do capítulo 1. Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus ali usou o ventre de Maria, de Ana. Um ventre, irmãos, que no primeiro momento não podia gerar filhos. Um ventre que foi humilhado, para que depois pudesse ser exaltado, através do nascimento desse profeta, desse homem de Deus, que é muito significativo na história de Israel. Ana cumpriu o voto que havia feito, e então entregou o pequeno Samuel para servir em meio a uma geração corrompida. E aí, observe o que diz o versículo 27 e 28 do capítulo 1. Era por este menino que eu orava, ela dizendo a Eli, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Ana cumpre então o seu voto.
Irmãos, durante toda a sua vida, ela foi uma mulher devotada, uma mulher de oração, uma mulher cuidadora do seu filho. Observe que no versículo 19 do capítulo 2, diz assim o texto sagrado: sua mãe, a mãe de Samuel, lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer sacrifício anual. Todas as vezes que Ana ia até ali, até Siló, para lhe oferecer os sacrifícios anuais, ela lembrava do seu filho Samuel, que estava a servir no templo. Irmãos, era uma mãe cuidadora, uma mulher devota, uma mulher que adorava e que temia ao Senhor. Deus lhe deu a fertilidade, diz mais no versículo 21, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, que ela foi, irmãos, ela engravidou e engravidava e teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, ao meditar nessa história de Ana, nós aprendemos algo tremendo. Nós aprendemos que Deus, Ele agracia seus servos diante do impossível. Diante daquilo que é impossível, aqueles que estão dentro dos planos de Deus, para Deus, irmãos, não é impossível, porque Deus tem graça, porque Deus tem favor, porque Deus está no controle de nossas vidas, e assim aquilo que Ele decretou para as nossas vidas, Ele vai cumprir, Ele vai fazer como assim Ele determinou. Irmãos, Deus, Ele costuma usar nossas impossibilidades para que a glória seja dEle. Isso fica patente para nós na história de Ana. Deus usa aquela impossibilidade. Deus dá a fertilidade, a infertilidade, né, a Ana, a esterilidade a Ana. Ela não podia gerar filhos, para que quando o menino viesse, quando a barriga chegasse, quando o menino nascesse, Ana pudesse atribuir toda a glória a Deus, porque foi Deus que fez. Irmãos, Deus, Ele nos salvou quando estávamos atolados em nossos pecados, não era mesmo? Era impossível que conseguíssemos a salvação. O que é que poderíamos fazer pela nossa salvação? Fazer boas obras? Não. Por quê? Porque somos pecadores, porque o pecado que habita em nós nos corrompe, nos distancia de Deus. Irmãos, era impossível para nós alcançarmos a salvação. Mas o nosso Deus é Deus de graça, é Deus que usa o impossível para que a glória seja dele. Estávamos como Ana, irmão, sem solução diante do impossível. A nossa impossibilidade revelou a glória de Deus e Ele agiu com poder para nos libertar e salvar. Quando olhávamos para a nossa situação, quando Deus desvendou os nossos olhos para ver como éramos pecadores, Deus nos fez ver a nossa impossibilidade e nos deu Jesus, para que eu e você pudéssemos receber dEle, né, o poder dEle, e pudéssemos dar a Ele toda a glória. É assim que Deus fez com o Evangelho, e é assim que Deus faz, irmãos, no tratar com os seus servos. Muitas e muitas vezes Ele vai permitir que o impossível chegue à sua vida, para que você possa crer na ação dEle, confiar unicamente na ação dEle, e a glória ser dada a Ele. Irmãos, além disso, né, Deus, Ele também abençoa os seus servos, quando parece não haver mais solução. Deus, Ele tem exaltação depois da humilhação. Nós precisamos também entender essa outra verdade que essa passagem aqui nos dá. Deus, Ele tem exaltação depois da humilhação. Depois da humilhação. Às vezes tem gente que quer a exaltação sem passar pela humilhação. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós para nos dar vida, e depois Deus o exaltou. Penina humilhou Ana por anos, diz o texto sagrado. No versículo 7 do capítulo 1 diz assim, observe na sua Bíblia: isso acontecia ano após anos. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Você sabe o que é passar ano após ano tendo uma pessoa lhe humilhando, tendo uma pessoa lhe irritando? Irmãos, era humilhação constante na vida de Ana. Era humilhação grande que Ana estava passando. No tempo, irmão, certo, Deus abriu a madre de Ana e a humilhação foi desfeita. Ana primeiro foi humilhada. Irmãos, Ana sofreu,
para que depois fosse exaltada por Deus. Foi assim com Cristo também. Ele sofreu antes de ser exaltado. Diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz, que ele servo, morreu e Deus o exaltou sobremaneira, sobre todas as coisas. Antes da exaltação do nosso Senhor, precedeu a humilhação, e conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Deus há de exaltar aqueles, irmãos, que aqui nessa existência forem humilhados. A igreja, ela pode estar sendo humilhada nesse momento. A igreja pode estar sendo humilhada nesse momento, mas logo adiante a igreja tem a certeza de que ela será exaltada. Porque a humilhação precede a exaltação de Deus. No dia da grande tribulação, o que é que irá acontecer? Irá acontecer, irmãos, grande perseguição. A igreja nesse mundo ficará ali humilhada, distanciada, dividida. Mas, irmãos, aquilo ali só será sinais da bênção que virá adiante, da exaltação que virá adiante. Meu querido irmão, talvez você esteja passando exatamente um período agora de grande humilhação na sua vida, esteja desesperado por palavras que você tem ouvido, por mensagens que você tem recebido, pela maneira como alguns têm tratado você. Mas eu quero lhe dizer que se for pela causa de Cristo Jesus, se for pela causa de Deus, saiba de uma coisa: a exaltação, ela vem depois da humilhação. Ana foi humilhada, e no tempo certo Deus abriu o ventre de Ana. Nós, por muito tempo, passamos lá atolados nos nossos pecados, mas Deus nos libertou do charco de lama. Deus nos tirou do atoleiro. Deus nos colocou ao seu lado através de Cristo Jesus. Aquilo que era humilhação, agora Deus nos colocou numa posição de exaltação em Cristo Jesus. É assim que Deus trabalha. Irmãos, por fim, Deus tem favor para seus servos diante do impossível. E é preciso ter fé naquilo que Deus promete realizar. É preciso confiar, é preciso ter fé, confiança naquilo que Deus promete realizar. Quando Ana estava humilhada, o que foi que aconteceu? Ela ora e ouve pela boca do sacerdote Eli o que Deus iria fazer. Ela recebe da parte do sacerdote a bênção de que Deus lhe daria um filho. O que foi que Ana fez? Ana passou a crer, Ana confiou nas palavras que lhe foram ditas. Irmãos, nós precisamos ter fé naquilo que o nosso Deus prometeu realizar. O sacerdote Eli falou a Ana e ela confiou. Você tem ouvido as palavras de Cristo Jesus. Confie nas palavras de Cristo Jesus. Confie. Porque quando você confia nas palavras de Cristo Jesus, você pode esperar da parte de Deus o impossível. Porque nada pode impedir os planos do nosso Deus. Deus falou por meio do sacerdote falho. Por meio de um sacerdote que estava tratando com sacrilégio as coisas do Senhor, que estava tratando de forma paternalista os pecados dos seus filhos. Deus usa esse vaso sujo, imundo, para falar ao coração de Ana. Nós temos o sacerdote perfeito, limpo, puro, alvo como a neve. Nós temos Cristo Jesus, por meio de quem Deus fala conosco, por meio de quem Deus nos traz orientação. Irmãos, creia nas palavras de Cristo. Confie naquilo que Deus falou, mesmo que te pareça impossível. Confie naquilo que Deus nos diz. Põe a sua confiança na palavra de Cristo Jesus. E mesmo que te pareça impossível, Ele vai realizar. Porque as promessas do Senhor não falham. Ouça o que Deus Ele nos diz através dessa história de Ana. O meu desejo nessa noite é que você faz a história de Ana, talvez até lembrar, porque você já leu inúmeras vezes, você lembre que Ana tinha um Deus do impossível. Não há barreiras que possam impedir aquilo que Ele determinou e aquilo que Ele quer fazer. Esse é o nosso Deus, que quando Ele quer fazer, nada pode impedir. Portanto, meus irmãos, vejamos a nossa impossibilidade como contexto adequado para que a manifestação da glória de Deus aconteça. Vejamos para si
redor e vemos que não tem solução. É impossível. Possamos ver nessas situações a manifestação da glória de Deus. Porque quando aconteceu, foi homem que fez. Não foi homem algum que fez. Quem fez foi Deus. Foi Deus quem fez. Ele pode fazer o que você não pode. Ele pode mudar o que você não pode mudar. Ele pode reverter o que você não pode reverter. Ele reverteu o pecado. Ele tirou de nós a culpa do pecado. Irmãos, isso aí é toda a glória dele, não é nossa. Aprenda com Cristo. A exaltação vem depois da humilhação. Se essa é a sua situação neste momento, de humilhação por causa de Cristo, saiba que Deus há de te exaltar. Deus há de te exaltar, se não aqui nessa história, nesse tempo, há de te exaltar mais adiante, quando Ele vier, quando Ele te colocar à direita dEle, e você então verá, né, o reino dEle, participará do reino dEle, enquanto aqueles que te humilham por causa de Cristo Jesus, eles receberão também a recompensa. Arrependa-se hoje mesmo e se coloque nas mãos de Deus e Ele te exaltará. Se o seu negócio não é que tem alguém lhe humilhando, faça, porque é na auto-humilhação que Deus prepara. Põe a sua fé nas palavras de Cristo. Elas são, confiando nelas, você pode aguardar o poder de Deus na sua vida. Nós podemos aguardar o poder de Deus na nossa vida, confiando não na força do nosso braço, não na conta do banco que temos, não na saúde do Deus que possuímos, no Deus a quem servimos. Que Deus nessa noite fale ao seu de Deus diante dos teus impossíveis. Que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude a guardar guardar o agir de Deus diante dos nossos impossíveis. Que eu tenho certeza, nessa época que nós estamos vivendo agora, não são poucos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém?